Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero mostrar um pouquinho para vocês como é que eu vou preparar a minha mesa de festa. Eu quero mostrar para vocês aqui como é que se utiliza os acessórios que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, né, sobre mesa posta, tá? Então vamos lá. Primeiramente, a gente coloca o jogo americano, tá? O jogo americano. É interessante dar uma engomadinha para ele ficar lisinho, bonitinho, tá? Aqui eu tô só demonstrando para vocês. Se vocês quiserem também utilizar suplá ou mesmo uma toalha de mesa, vocês também podem utilizar. Agora, lembrando que toalha de mesa junto com o jogo americano não dá certo, tá? Então, por quê? Porque a toalha, o jogo americano, ele tem a mesma função da toalha de mesa, que é proteger a mesa. Então, se você tá usando jogo americano, não precisa usar toalha de mesa e vice-versa, tá? Então, já o suplá é diferente. O suplá é um objeto de decoração. Então, o suplá ele é menor e ele é um objeto de decoração. Geralmente, o suplá ele vem depois do jogo americano. Mas se você não tiver suplá, não tem problema. Você pode usar só o jogo americano, que é o que vai acontecer aqui, porque eu não tenho suplá, tá, gente? E eu também trouxe o guardanapo, tá? Então, eu vou pegar ali pra vocês o restante dos... vou pegar aos poucos, né, os itens. Agora é hora de colocar o prato, né? O prato raso aqui, certo? O prato raso. Nós temos, deixa eu enquadrar bem aqui, o prato raso. E aí, procurar colocar sempre no meio, né? Pra organizar aqui todos os outros itens que vão ficar aqui, tá? Então, eu vou colocar o prato raso. Para dar um charme, tá? Eu posso colocar o meu... o meu... como é que eu posso dizer? O meu guardanapo, para fazer um charme aqui, eu posso botar ele assim, tá? Certo? Prato de sobremesa, tá? Então, a gente coloca o prato de sobremesa aqui, certo? E aí, já fica bem bonito, né, gente? Eu não sei se vocês não estão achando, mas eu tô achando muito bonito, tá? Muito bonito. Uma coisa que eu não falei pra vocês aqui, mas que eu tô lembrando agora, vendo organizado ali, é que você tem que ter bastante cuidado com a questão do suplá, tá, gente? Porque em cima do suplá você só pode colocar o prato raso, tá? O suplá só vai o prato raso. Se você for usar só o prato de sobremesa, você não usa suplá, tá bom? É uma dica também. E o suplá também não serve para colocar talher. Você coloca talher em cima do jogo americano, do suplá não, tá? Então, são dicas que a gente tem que observar, né? O suplá, gente, geralmente tem 35 centímetros de diâmetro. Já o suplá, geralmente, ele é redondo, tá? Então, assim, eu nunca vi suplá quadrado, mas enfim. Suplá é redondo, então ele é para acompanhar aqui o prato, né? Então, assim, ele geralmente tem 35 centímetros de diâmetro. Já o jogo americano redondo, ele é um pouquinho maior, ele tem 40 centímetros de diâmetro. Até porque o jogo americano você precisa colocar os talheres, né? No jogo americano. Já no suplá, não. No suplá não pode colocar os talheres, tá bom? Eu tô falando isso aqui, gente, não é uma regra absoluta, mas eu estou falando de etiqueta. Você segue se você achar que deve seguir, tá, gente? Isso aí não é regra, não é obrigado, tá? Eu tô tentando passar aqui pra vocês um conhecimento, o pouco que eu tenho de etiqueta, então eu tô passando aqui pra vocês, tá bom? A faca a gente coloca aqui, desse lado, tá, gente? A faca, a lâmina dela é voltada pra dentro, tá?
Deixa eu alinhar bem aí para vocês. O garfo de mesa, a gente coloca aqui do lado, certo? No caso de sobremesa, bom, a minha sobremesa ou entrada também, se eu for servir entrada, é no prato de sobremesa, tá, gente? O prato de entrada, o mesmo prato que é servido a sobremesa é servido à entrada. Mas como faz? Não. Quando você serve a entrada, ele é o primeiro prato a todo mundo, né, degustar. Então, logo que termina, você leva o prato, né, lava, tá? E na hora de servir a sobremesa, ele volta para a mesa, tá? Então, assim, após sair o prato raso, tá bom? Então, assim, se vocês observarem, eu vou dizer aqui que eu vou vou colocar entrada de prato. Se eu colocar uma entrada que precise de um garfinho e uma faquinha, então eu vou colocar o garfinho de sobremesa do lado do garfo de mesa e a faquinha de sobremesa do lado da faca de mesa, tá? Por quê? Por que que é nessa ordem? Porque a entrada você come primeiro, não é isso? Então, você vem de fora. Então, você pega primeiro esse e primeiro aquele. E depois que a pessoa vai tirar a mesa, ela tira o prato junto com esses dois talheres. Aí fica só a faca e o garfo de mesa, tá bom? Mas se você for servir uma sobremesa, uma entrada que precisa de uma colher, ou mesmo uma sopa. Para servir uma sopa, ao invés de colocar a faca de sobremesa, tá? Eu vou tirar a faca de sobremesa e colocar a colher de sopa, tá, gente? Essa daqui é uma colher de sobremesa, mas eu vou colocar a colher de sopa, tá? Pra sopa, óbvio. Mas se a sobremesa, se eu não for servir entrada, eu for servir só a sobremesa. Bom, às vezes nem precisa colocar na mesa, porque geralmente a sobremesa é depois, né? Então, geralmente você coloca já o prato de sobremesa e já coloca a colher de sobremesa junto com a faca, no caso de sobremesa, e o garfo de sobremesa. Mas como aqui, né, eu não vou servir nada que precise de colher, né? Então, eu colocaria a faca de sobremesa aqui. Aí vocês estão vendo, mas isso não é faca não, isso é uma espátula. Realmente isso é uma espátula. É porque no meu faqueiro, eu não tenho a faca. E se vocês perceberem, na maioria dos faqueiros por aí que vende, é difícil você encontrar o joguinho de faca de sobremesa dentro do faqueiro normal. Você encontra separado, mas dentro do faqueiro normal não. Então, assim, eu tô ainda me organizando para comprar um faqueiro bem completo, tá? Enquanto isso, eu uso minha faquinha, minha espátula, tá? Pra substituir a faca de sobremesa, tá? Então, é assim. Então, vai ficar dessa forma aí, tá? Então, nós temos prato, nós temos o guardanapo, nós já temos os talheres e agora nós vamos colocar as taças. Então, se vocês perceberem, a taça de água, ela tem que ficar logo na horizontal aqui, na vertical aqui, junto com a faca, né? Na ponta da faca, tá? Então, a taça de água, ela tem que ficar na ponta aqui da faca. E aí, se eu for servir um vinho branco, então eu posso colocar a taça de vinho branco aqui na lateral da taça de água. Geralmente, quando se serve vinhos, né, ou qualquer bebida, tem que ter uma taça de água. E mesmo que você não sirva uma bebida, mas tem a água e o suco, né? Então, assim, eu posso colocar a taça de água e uma taça para suco, uma taça para refrigerante, tá? Então, geralmente tem que ter, é importante, é interessante ter a taça de água para a pessoa, qualquer problema, até um desengasgo, até qualquer
coisa ela precisar de água, ela ter a água ali, né? Então, taça de água. E aqui, essa daqui é a taça de vinho branco, tá? Geralmente, taças de vinho são de cristal, principalmente taça de vinho tinto. A de vinho branco não precisa tanto, porque você não vai precisar airar. A apreciação é diferente do vinho tinto. O vinho tinto você precisa dar uma airada, né? Então, você precisa de uma taça até maior. Já o vinho branco não, ele é servido gelado e você geralmente enche até a metade da taça, tá? No vinho branco. Já o vinho tinto é diferente. Eu tô tentando posicionar aqui para vocês entenderem a posição da taça de vinho, tá, gente? Não reparem em qualquer bagunça, mas é porque é difícil eu encontrar um local que tenha luz o suficiente para poder eu gravar aqui para vocês, tá? Então, assim, a taça de vinho, vocês estão vendo aqui, a taça de vinho tinto, ela fica nessa diagonal, também como a de vinho branco, tá? Então, ela fica assim, na diagonal. E a de vinho tinto, ela precisa ser necessariamente de cristal, tá, gente? A de vinho branco pode ser cristal? Pode, mas não é tão obrigatório. A de vinho tinto é mais obrigatório porque você vai, para sentir os sabores, os aromas do vinho tinto, você precisa da airada e o cristal, ele solta melhor os sabores do vinho, tá? Então, por isso é melhor uma taça de vinho tinto de cristal. Mas nada impede de você usar de vidro, isso aí é com vocês, tá? A minha é de cristal. E aí, gente, a taça de vinho tinto, você não enche ela pela metade, tá? Até porque o vinho tinto, ele é servido quase na temperatura ambiente para o nosso caso aqui. Então, a taça de vinho tinto, você vai encher 1/3 dela, tá? Então, ela vai ficar bem por aqui assim, vai ficar bem pouquinho, para que você possa ter espaço para airar e ela possa soltar os aromas do vinho, né? Então, as groselhas, tudo que vem do vinho, tudo que é feito, que as uvas, né? Tudo que é feito, que a terra traz para o vinho, né? Então, assim, é para isso que serve a taça de vinho. E sempre acompanhado da taça de água. Ah, mas eu não vou servir vinho, eu vou servir só uma água e champanhe. Pronto. Então, a gente pode fazer a mesma coisa. E coloca a taça de champanhe também nessa diagonal, tá, gente? Lembrando que a minha taça de champanhe é de cristal, mas não é obrigatório a de champanhe ser de cristal. Mas ela é nesse formato para dar mais ênfase às borbulhas, né, do champanhe, ou no caso do espumante, né? Porque o vinho, né, ele solta as borbulhas. Espumante, né, é vinho. Então, assim, ele precisa dessa taça mais alongada para você ver as borbulhas, tá? E apreciar essas borbulhas e o sabor. Se eu quiser usar champanhe, se eu quiser usar vinho tinto e champanhe, posso? Pode, aí a gente organiza. Aí a taça de vinho vai vir aqui e a taça de champanhe vai vir aqui, tudo em diagonal, tá? Tudo em diagonal. Ah, mas aí eu queria utilizar a taça, eu queria utilizar vinho tinto, vinho branco, ou no caso rosé, porque a taça de vinho branco também serve para vinho rosé. Então, assim, eu queria utilizar todas as 3 taças, vamos dizer assim. Aí vem a de vinho branco, a de vinho tinto e o champanhe fazendo um triângulo, tá? Vocês estão conseguindo ver aí, ó? Nós temos as 3 taças, água, vinho branco, vinho tinto e atrás dela nós temos a de champanhe fazendo um triângulo nas 3, tá? Nós temos aí fazendo essas três aqui, né?
branco, tinto e champanhe, no caso espumante, né? No caso a de espumante, fazendo o triângulo aí. Vocês estão entendendo, gente? Então, assim, é chato tudo isso para quem realmente não tem, assim, um gosto ali para estar colocando, fazendo. Mas eu particularmente adoro, acho bonito, né? Eu acho que faz parte da recepção, né? De como você vai receber as pessoas. Então, se você tem... isso mostra a organização da sua mesa, mostra o cuidado que você tem tanto com a sua família como as pessoas que estão chegando, né? Então, assim, é tudo essa questão, essa percepção, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, tá? Porque vai me ajudar bastante, né? E vai trazer mais pessoas pro canal, tá bom, gente? Muito obrigada e até a próxima. Bye!